Amados, eu estou aqui numa expectativa muito grande para a nossa juventude esse ano de 2026. Eu creio que Deus preparou esse ano para algo extraordinário para os nossos jovens. O que eu estou falando aqui não é de um homem, mas é de algo que o Senhor colocou em meu coração. É algo que o Espírito Santo de Deus revelou ao meu coração para trazer essa tarde à nossa juventude. E por isso a minha grande expectativa, e por isso eu quero agradecer ao meu Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela oportunidade de estar mais uma vez aqui no teu altar que é santo, para ouvir, Senhor, poder passar, na verdade, aquilo que eu ouvi do Senhor para os nossos jovens, Pai. Oh Deus, obrigado, Senhor, por ser esse instrumento nas tuas mãos, Senhor. Que eu venha diminuir para que o Senhor cresça. Para que essa palavra que chegue a quem precisa ouvir as tuas verdades. Ó Deus, usa a minha vida, usa a minha mente, usa o meu coração, usa a minha vida para falar a tua igreja, para falar a vida de cada jovem aqui presente, pela internet, ou em algum momento que venha assistir essa palavra. Quero também estender o meu agradecimento ao meu amado apóstolo Miguel Ângelo, pela confiança de sempre, de estar aqui, por me dar esse apoio importante. E eu creio que estarei honrando aquilo que, através da sua vida, o Senhor me deu a oportunidade de estar aqui. Agradeço a Bispa Rosana também, que nos incentivado, nos apoiado dentro do trabalho da juventude, aos nossos bispos de governo, Bispo Sérgio, Bispa Ana, Bispa Cristiane, Bispo André, e a todos os jovens da juventude Cristo Vive. Vocês são muito especiais, vocês são importantes, vocês são jovens que irão brilhar cada dia mais e mais. E eu tenho a certeza que esse ano é o ano de vocês. É o ano da nossa juventude. Uma geração fortalecida, uma geração madura. Eu creio. E essa é a vontade de Deus para a nossa juventude. Então, como eu falei, estou irradiante, estou numa expectativa muito grande, porque depois da palavra profética, o ano do selo de Deus, de nós estarmos tendo as mesmas autoridades, porque nós estamos diante de um rei que é soberano, que nos dá esse posicionamento. Isso daí já foi algo impactante na virada do ano. E hoje nós estamos começando o nosso ano, e nesse início de ano há muitas expectativas, viradas, decisões. A gente coloca prioridades na nossa vida para que aquilo que aconteceu ano passado eu não vou repetir, eu vou melhorar, nós sempre vamos repaginar as nossas vidas para algo melhor. É ou não é? A gente, quando vira o ano, nós falamos, não, agora vai ser diferente.
É isso que Deus quer falar essa noite. E a mensagem que o Senhor colocou nesse ano, para esse início, é uma mensagem que está centrada na maturidade cristã. Deus sempre coloca palavras para tratar com os jovens, algo voltado para a questão de maturidade. O jovem, ele não pode ser um Maria vai com as outras. Ele tem que ter segurança, ele tem que ter posicionamento, ele não pode ser influenciável. Ele tem que influenciar positivamente. Então, amados, a mensagem central é para trabalhar a maturidade cristã. E ela consiste em, primeiro lugar, o cristão ter um propósito muito bem definido. Você precisa ter um propósito definido. Segundo lugar, você precisa respeitar o tempo de Deus para a sua vida. Em qualquer decisão que você venha tomar, ou que você esteja esperando, você precisa esperar o tempo de Deus. Terceiro ponto, você precisa priorizar a obediência. Se vocês centrarem nesses 3 pontos que nós começamos a falar, amados, vocês começarão esse ano a trabalhar determinadas arestas da vida de vocês para se tornarem maduros como cristão. Nada vai te abalar, nada vai mudar a sua vida, vai te intimidar. Você vai ter segurança. E eu quero te incentivar, jovem, essa noite, a trocar a urgência da popularidade, da visibilidade, pela paciência. Veja, urgência, trocar pela paciência estratégica de viver sob a vontade de Deus. Viver sob um propósito. E será, amados, através do exemplo de Jesus Cristo, que no momento de pressão que sofrera, até por pessoas próximas, e vocês vão ver, Jesus recusou se promover publicamente. Preservou a sua real identidade. Jovem, o que significa identidade? Quando você pega identidade, tem ali o que? A tua filiação. A tua filiação. E Jesus, quando o confrontou, quando ele não quis se promover, ele preservou a sua real identidade, que era uma filiação divina. Você tem a filiação divina, porque Jesus pagou um preço muito caro pela nossa vida. Então eu tenho que saber a minha filiação, quem eu sou, quem é o meu Deus, quem é o Senhor da minha vida. E não dar ideias para a questão de performance. Amados, o tema dessa noite é: eu vivo por propósito, não por popularidade. Quando obedecer a Deus custa aplausos, mas preserva-se o propósito. O tema está lá no livro de João, capítulo 7, de 1 a 10. Mas antes de nós entrarmos nessa passagem de uma época lá atrás, eu quero te trazer essa época a uma conexão à nossa realidade de hoje.
há sim uma conexão. Então, chega aqui comigo. Eu quero te dizer que nós, e vocês provavelmente já perceberam isso, nós estamos vivendo uma geração emocionalmente cansada. Mas esse cansaço não é de trabalhar muito, não. Sabe de que é? Porque se compara demais. A nossa juventude, a nossa geração jovem, e isso já tem passado por pessoas até maduras, que vivem emocionalmente cansadas porque se comparam demais. E com esse advento da tecnologia da internet, é uma geração que vive medindo os seus valores por cliques, por likes, por visualizações, por comentários, por respostas rápidas, né? Pessoas que publicam uma coisa, já precisa olhar para saber se alguém comentou o que ela postou. Isso é automático. Pessoas que medem o seu valor por validações constantes. Eu preciso estar sempre validando algo para alguém. E eu quero te dizer, amados, que a busca por essa popularidade, por esse anseio de visibilidade, impacta negativamente a saúde emocional e espiritual da pessoa. É uma pressão constante para quê? Para que você fique sempre provando o seu sucesso, que você é capaz, é sempre tendo que provar. E às vezes os pais não percebem isso. E muitos jovens estão vivendo pressionados para terem que provar algo. Precisam provar que são bons em alguma coisa, precisam dizer que são capazes, provar que têm futuro, provar que não são um fracasso. Amados, isso cansa a alma. Isso faz com que muitas pessoas acabam tendo crises de identidade. E é isso que tem levado a nossa geração, uma geração que vive de comparação. Mas hoje, eu quero te levar a um texto poderoso, porque até Jesus enfrentou esse tipo de pressão. Então nós temos que ter um exemplo. Como é que eu vou lidar com isso? Poxa, se Jesus passou por isso, o que Jesus fez? Então, eu vou começar a ler lá no livro de João, capítulo 7, versículo 1, volta lá no primeiro. Passadas essas coisas, Jesus andava pela Galiléia, porque não desejava percorrer a Judéia, visto que os judeus procuravam matá-lo. Segue. Ora, a festa dos judeus chama a festa dos tabernáculos, e estava próxima. Pode passar. Dirigiam-se, pois, a ele os seus irmãos, e lhes disseram: Jesus, deixa esse lugar e vai para a Judéia, para que também os teus discípulos vejam as obras que fazes. Pode passar. Porque ninguém há que procure ser conhecido em público e, contudo, realize os seus feitos em oculto. Se fazes essas coisas, manifesta-te ao mundo. Versículo 5. Pois nem mesmo os seus irmãos criam nele. Amados, antes de nós entrarmos na fala de Jesus, vocês entenderam o que estava acontecendo ali? A gente vai debruçar, mas Jesus estava sendo provocado
pelos seus irmãos para que ele fosse o quê? Mostrasse ali, né? Ó, aparece aí o que tu faz, mostra aqui para o mundo que tu cura, que tu faz isso, mostra que tu vai arrebentar nesse meio. Era isso que os irmãos dele estavam falando. Mas agora vem a fala de Jesus nesse contexto, né? E eu creio que é uma das passagens mais ricas do Evangelho de João para entender 3 coisas: propósito versus popularidade, tempo de Deus e estratégia espiritual. 3 pontos importantes que nós vamos tratar. Então vamos lá, seguindo lá o texto. No versículo 6, disse-lhes, pois, Jesus: o meu tempo ainda não chegou, mas o vosso sempre está presente. Não pode o mundo odiar-vos, mas a mim me odeia, porque eu dou testemunho ao seu respeito de que porque eu dou testemunho a esse mundo ao seu respeito de que as obras desse mundo são más. Por isso, eles me odeiam. 8, subi vós outros à festa. Vai lá, sobe vocês. Por enquanto não subo, porque o meu tempo ainda não se cumpriu. Guarda essa frase. O meu tempo ainda não está cumprido, ou na outra versão, o meu tempo ainda não chegou. Amados, o cenário aqui dessa situação é um cenário de pressão. Pressão por quê? Por visibilidade e um risco eminente. Porque vocês vejam lá, volta lá no 1. O capítulo começa dizendo que Jesus evitava andar na Judéia. Por quê? Porque procuravam matá-lo. A festa em que era tratada era a festa dos tabernáculos. Era uma festa que o povo, né, ia peregrinando para essa cidade, lá em Jerusalém, e essa era uma festa que lotava, ficava cheia. E os irmãos de Jesus o provocavam. Se você quer ser conhecido, vá e se mostre. E veja o que João comenta lá no versículo 5. Nem mesmo os seus irmãos criam nele. Amados, eu quero entrar aqui num ponto, vamos dizer assim, nesse caminho, para tratar de algo muito importante. Pode colocar aí o primeiro slide a respeito disso. Veja que Jesus estava numa situação de um risco real, mas ele não podia fazer como os irmãos queriam, porque ele tinha que cumprir o seu propósito, o seu chamado. Vai que chegam ali e matam Jesus. Mas ele tinha um propósito, por quê? Porque ele conhecia o seu chamado. Então, amados, eu quero entrar nesse ponto importante. Quem não crê no seu chamado, sempre vai te confrontar. Quem não crê no teu chamado, sempre vai questionar você. E muitas das vezes vai te apressar. Se vocês forem ver o que aconteceu com Jesus, a pressão não veio dos fariseus, não veio dos inimigos que queriam matar Jesus. Veio de quem? A pressão. De quem? Dos irmãos. De gente próxima. De gente da sua própria casa. Pessoas que conviviam com Jesus. E, amados, isso ensina algo que, ao meu ver, eu espero que vocês entendam dessa forma, como algo libertador
para vocês não ficarem presos, porque se vocês têm um chamado, é para vocês não dar ideia para essas pessoas que questionam o seu posicionamento. É algo libertador e doloroso ao mesmo tempo. Por quê? Porque nem todo mundo que anda com você entende o que Deus está fazendo em você. Veja, eles andavam com Jesus, viu que Jesus curava e mesmo assim eles não acreditavam. Isso acontece na nossa casa. São familiares que não acreditam. Dentro da própria igreja. Mas eu estou aqui para trazer para vocês, jovem, maturidade. Vocês não podem se abalar, porque isso aqui faz parte. Jesus passou por isso. Nós temos que adotar a mesma postura de Cristo. Mas sabe por que isso acontece? Porque tem gente que não discerne o processo. Tem pessoas que não entendem a espera. Tem pessoas que não compreendem o propósito. E Jesus tinha um propósito. Assim como vocês têm o propósito. Ou precisam ter um propósito. Então, queridos, escute com atenção. Quem não vê o que Deus vê, quem não vê o que Deus vê, sempre vai te sugerir atalhos. E aí você tropeça. Os irmãos de Jesus estavam dizendo, né? Vai lá, aparece, prova quem você é, prove publicamente quem você é. Vocês acham que Jesus precisava provar alguma coisa para alguém? Sim ou não? Óbvio que não. E aqui, se Jesus não precisava provar nada para ninguém, eu preciso desacelerar aqui um pouco, e nós vamos aqui caminhar paralelo à mensagem, mas eu quero abrir aqui um parêntese muito importante, porque Deus, Ele quer falar algo aqui essa tarde, que pode estar falando com você que está aqui hoje, ou você que está pelas mídias, ou que vai assistir essa mensagem. Porque esse tipo de pressão externa começa a gerar algo interno na vida, da nossa vida. Essa pressão externa acaba trazendo algo internamente. É uma guerra silenciosa. E aqui nasce algo que muitos vivem, porém poucos falam, que é a síndrome do impostor na vida espiritual. Pode botar o outro slide. Eu quero tocar agora num ponto muito sensível, que é a tal da... Alguém já ouviu falar na síndrome do impostor? Para depois vocês pesquisem, mas a gente vai esmiuçar aqui. Porque existe na psicologia a síndrome do impostor, só que existe essa síndrome na vida espiritual. E a síndrome do impostor na vida espiritual não é apenas um sentimento de insegurança, é uma fraude da alma. Ela nasce quando a sua identidade construída, olha bem, vou repetir. Essa síndrome, ela nasce quando a sua identidade é construída sobre o que você faz. A identidade que você cria, ela está sendo construída naquilo que você faz e não em quem você é. E aqui, amados, você construir uma identidade naquilo que você faz é o que nós chamamos de quê? Da performance, do externo.
daquilo que você faz para aparecer. Quando, na verdade, a tua identidade tem que ser construída sobre quem você é. Qual é a tua filiação? É Cristo. Então, quando a pessoa está servindo, quem tem essa síndrome, ela não se sente pertencente. Ela pode estar aqui no back cantando, louvando, ministrando, mas ela não se sente pertencente. Ela pode estar aqui ministrando, trazendo uma palavra, não importa, ela não se sente pertencente. Porque por fora, a aparência é que ela está firme, ela está segura, ela está convicta, ela é espiritual, mas por dentro, uma insegurança. Existe uma insegurança, existe um medo, existe uma comparação, existe uma sensação de ser inadequado ao ambiente. Isso é algo muito sério. E a pessoa, às vezes, dentro de si, ela diz assim: se soubessem como realmente eu sou, uma hora vão perceber que eu não sou tudo isso. Mas por quê? Porque a pessoa quer construir a sua identidade pelo que ela faz. Isso, amados, é muito exaustivo. Vai chegar um ponto que você não vai suportar. Porque você começa a acreditar que precisa produzir algo para ser aceito, você precisa performar para ser amado entre os irmãos, para você estar no grupo, para você ser, querido no grupo. Precisa acertar sempre, você não pode errar para permanecer no meio. Amados, quando eu falei que a identidade ela tem que ser construída não pelo que você faz, não pela sua performance, mas sobre quem você é, aqui eu estou falando de que você tem que conhecer quem você é em Cristo Jesus. Você tem que saber qual é a tua filiação. E veja o que diz lá o livro de Romanos, capítulo 8, de versículo 16. Diz que o próprio, vê lá, Mike, Romanos 8, 16. Está logo depois. Não tá? Então abra a sua Bíblia aí, no livro de Romanos 8, 16. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Então, amados, vocês têm que saber quem vocês são. Filho não prova, filho descansa, filho é cuidado pelo seu pai. E amados, o ciclo dessa fraude espiritual é essa: você vive uma vida de comparação, você vive uma autocobrança excessiva, é uma performance espiritual que você tem que, ser. Isso cansa, isso te traz como se você tivesse culpa. Isso não é vida abundante, amados. Isso, para mim, é uma vida, vamos dizer, é você estar sobrevivendo espiritualmente. Porque não tem como você viver dessa forma. E o Espírito Santo está falando aqui essa tarde, essa noite, para que te liberte disso hoje. Porque, primeiro, você tem que entender que você não é uma fraude. Você não é uma fraude. Como está ali, você é uma fraude. A mentira que o inimigo colocou, que você acreditou, é que é uma fraude. Ela é essa mentira que é
fraudulenta. Por quê? Porque a identidade não se prova, a identidade se vive. Você tem que dar frutos do Espírito. Você é uma nova criatura. Você não precisa provar. Mas pastor, eu estou me sentindo fraco. Você não tem noção de como é que é a minha vida. Amados, Paulo foi certeiro quando ele disse que lá em 2 de Coríntios 12, 9, tem aí? Eu botei na NVI, mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Amados, quando você está fraco, é porque realmente você depende de Deus, e Ele é quem te fortalece. Então, amados, vocês não precisam se comparar, vocês não precisam provar nada para ninguém, vocês não precisam construir a identidade de vocês para fazer algo para performance. Não. Vocês têm que construir a identidade de vocês naquilo que você é. Então, voltando para o texto, Jesus disse lá, lembra que eu falei, guarde no coração de vocês? Ele disse, ainda não é o tempo. E o ponto 2 que eu quero entrar, fala-se de propósito tem tempo, popularidade tem pressa. Propósito tem tempo, popularidade tem pressa. Jesus falou, né? O meu tempo ainda não chegou. Por que Jesus falou isso? Porque Jesus ele não operava pela lógica da exposição, mas sim pela estratégia espiritual e pela obediência ao seu Pai. Por isso, amados, quando alguma coisa que você está querendo fazer não chegou o teu tempo, esse não entenda como uma rejeição, não entenda isso como algo, ele está me travando. Não, isso é proteção. Esse ainda não, veja como uma proteção, porque a nossa juventude, a nossa geração, ela não suporta esperar, é ou não é verdade? Que é tudo para ontem, mas existe um processo. Essa geração, ela quer respostas imediatas, crescimentos instantâneos e reconhecimento rápido. Amados, Deus não trabalha com tempo. Aliás, Deus trabalha com o tempo. Ele não trabalha com ansiedade. E assim diz a palavra do Senhor em Eclesiastes, né? Tudo tem o seu tempo determinado. Ponto. Por isso que a maturidade cristã, nós precisamos respeitar o tempo. Poxa, se eu não estou ministrando aqui, é porque ainda não estou preparado. Se eu não estou fazendo determinada atividade que seja no meu trabalho, é porque eu não estou preparado. Mas as pessoas querem respostas imediatas, mas não estão prontas. E nós precisamos entender que Deus trabalha com o tempo. E aí vem algo também muito importante, que às vezes a gente acha que nós temos que agir como, né, ação de fé. Não. A pressa
não é fé. Ter pressa, agir rápido, não é fé. Na verdade, quando você quer agir rápido, é como se fosse uma insegurança disfarçada. Você está querendo... não, deixa que eu vou. Jesus estava dizendo lá, ó, eu não vivo pelo agora, eu vivo pelo certo. Então, queridos, nós temos que entender o tempo do propósito. Um terceiro ponto que eu quero abordar é que nem Jesus agradou a todos. Jesus não tinha pecados, Jesus era filho de Deus, imaculado, e mesmo assim, ele foi o quê? Rejeitado. Pensa aí, Jesus que era Deus, não agradou a todo mundo, você acha que você vai agradar? Não, sério. Então, primeiro, você já tem que ficar tranquilo, porque se o meu Cristo perfeito, imaculado, filho de Deus não agradou, eu acho que eu vou ter que ficar agradando a todo mundo? Não. Tentar agradar, e aqui eu quero entrar num detalhe muito importante. Quando você tenta agradar a todo mundo, você está desistindo do propósito. Amados, às vezes obedecer a Deus significa desapontar pessoas, contradizer expectativas. Eu já vi isso acontecer. Porque a gente tem que ser diferente do mundo. Muitas das vezes, quando nós queremos agradar todo mundo, a gente está saindo do foco, né, desistindo do propósito, porque se eu tenho que ser popular, eu tenho que agradar, né? E às vezes a gente vê muitos jovens com determinadas brincadeiras que insinuam, por exemplo, questões obscenas. Não, mas ele é homem, ele pode fazer esse tipo de brincadeira. São brincadeiras maliciosas. E isso, se você obedece a Deus, se você não quer sair do teu propósito, você precisa sim se posicionar e desapontar pessoas. Você não pode, por exemplo, num relacionamento, o rapaz queria avançar o sinal, né? Menina, você tem que se colocar, se posicionar. Então, você não pode agradar todo mundo, porque você não pode desistir do teu propósito. Outro ponto importante: o louvor certo vem do lugar certo. A Bíblia nos mostra lá em Romanos capítulo 2, versículo 29, diz o seguinte: não, judeu é quem o é interiormente, e circuncisão é a operada no coração, pelo Espírito, e não pela lei escrita. Para estes, o louvor não provém dos homens, mas de Deus. Amados, o louvor não pode ser procedido de homens, mas de Deus. Quem tem que te valorizar, quem tem que te honrar, não são os homens. Por isso, curtidas não confirmam chamado.
Quando nós vivemos por aplausos, sabe o que acontece? A gente cansa rápido. Porque quando você não tem aplausos, perdeu o sentido. Nós nos frustramos fácil. Agora, quando nós vivemos por propósito, quando nós estamos ali, fincados no propósito, nós fazemos mesmo quando ninguém está vendo. Não importa, eu não estou fazendo para homens, eu estou fazendo para o meu Deus. Não importam as pessoas, eu estou fazendo pelo propósito. Deus me colocou aqui. Se Deus me colocou aqui à frente desse ministério, à frente desse trabalho, eu vivo no propósito. Eu não estou aqui fazendo para obter aplauso, não para ser queridinho de alguém. Não, eu estou aqui porque eu estou sendo obediente ao meu chamado. E nós precisamos nos permanecer fiéis no secreto, porque Deus vê o que ninguém curte. É aquela hora que você está lá criando algo, que você está ali trabalhando, apresentando para o Senhor, seja uma palavra, seja um ensaio, seja, não importa, Deus está vendo. E aí eu te pergunto, Jesus precisava de popularidade? Pelo próprio argumento do texto, não, né? Óbvio que não. Mas os irmãos sugerem a ele uma lógica, né? Seja visto para ser validado. Amado, Jesus opera por outra lógica. Jesus opera por propósito, por tempo certo, por fidelidade, mesmo que isso lhe custe nenhuma aceitação. Jesus não está nem aí. Eu não preciso ser aceito para eu cumprir o meu propósito. Viver no propósito hoje, muitas das vezes, significa não ceder à urgência para ter que provar algo, não tomar decisões só porque a hora perfeita de aparecer não é agora, não trocar a sua convicção por aceitação. Amados, eu jamais vou abrir mão daquilo que eu tenho convicção pelo propósito para ser aceito num ambiente. Jamais. A palavra de Deus diz que o mundo me odeia. Por quê? Popularidade não é o objetivo. E Jesus lá continua lá no 7, no livro de João 7,7. O mundo não pode odiar vocês. Não é isso? Não pode o mundo odiar vocês, mas a mim me odeia. Sabe por quê, né? Porque eu testemunho a obra mais deles. E aqui, meu amado, está a chave sobre a popularidade. A popularidade, ela costuma crescer quando você não confronta o coração do sistema. Quando você começa a confrontar o sistema, aí, meu amigo, você arrumou um problema. Jesus, por denunciar o mal, não estava otimizando a aceitação, porque ele estava sendo fiel ao propósito dele. E nos dias atuais, existe sim uma diferença em ser conhecido e você ser fiel. E a fala de Jesus, ela revela que ele jamais iria medir as decisões dele por aplausos, que era o que os irmãos queriam, mas sim por obediência e pela verdade. Então, amados, quinto ponto,
Jesus foi, mas do jeito que Deus quis. Lembra que ele falou que ele não ia naquela hora? Diz que Jesus subiu não publicamente, mas em secreto. O que isso quer dizer? Que Deus, ele não cancelou o plano de ir. Simplesmente, ele recusou o formato que queriam que ele fosse. Que era o quê? Para aparecer, para que ele fosse mostrar quem ele era. Mas veja, Jesus foi secreto. Então, amados, isso, os irmãos estavam mostrando para ele que aquilo ali era uma oportunidade, mas nem toda oportunidade é de Deus. Nem todo palco vem do céu, não é verdade? Porque quem permanece no secreto, Deus vai sustentar vocês no público. Vocês não precisam da popularidade. Não é esse o propósito. Não é esse o propósito. E eu caminho para o final. Este é o teu tempo. Deus te chama para decisão. Talvez você esteja dizendo, né? Não é agora, não é desse jeito, não é para provar nada. O que você precisa é declarar: este é o meu tempo de obedecer e permanecer no propósito. Você pode declarar isso? Este é o meu tempo de obedecer e permanecer no propósito. Você não precisa provar nada para ninguém. Vocês não precisam se comparar a ninguém. Vocês não precisam correr atrás de aplauso. Não. Vocês só basta fazer o que Deus mandou fazer. No tempo dele, do jeito dele, porque o propósito de Deus para as nossas vidas não precisa de plateia, não precisa, sabe, de performance. O propósito precisa de obediência. Obediência. Então, queridos, eu termino dizendo que o que Deus quer para essa geração, e eu quero convidar os músicos para já subirem ao altar, o que Deus quer para essa geração é que essa geração viva por um propósito, não por popularidade. Deus quer uma geração que obedeça a sua voz, uma geração que tenha segurança do seu posicionamento em Cristo Jesus. Lembra que eu falei lá no início da pregação? A ideia central dessa mensagem, ela defende a maturidade cristã. Ela consiste em você viver o propósito de Deus, consiste em você respeitar o tempo de Deus, consiste em que você priorize obedecer à voz do Senhor. Não é a urgência que vai te fazer ser visto, amado. Os nossos frutos, eles têm que ser dados pela nossa vida, do nosso dia a dia, sem comprometer aquilo que nós cremos.
Amém? Feche os seus olhos, vamos orar ao Senhor. Pai amado, Pai bendito, obrigado, Senhor, por essa palavra, Senhor, que jamais retornará vazia no coração daqueles que ouviram, que tiveram os seus ouvidos inclinados para ouvir a Tua voz. Ó Deus, que os nossos jovens entendam que eles não precisam entrar nesse jogo de exposição, precisando provar algo para alguém, provar seus valores. Não. Não precisam. Não precisam ser vistos para serem validados. Não precisam. Os nossos jovens têm que entender o seu posicionamento em Cristo. Saber que você é filho de Deus. Jesus sabia quem ele era, mesmo com os seus irmãos duvidando. Amados, não deixe de buscar o reconhecimento dos homens, deixe de buscar e viva o reconhecimento daquele que te honra, que é o Senhor teu Deus. Consolide a tua identidade, não por aquilo que você faz, mas pela tua identidade, pela tua filiação em Cristo Jesus, porque você já foi aceito pelo Senhor, porque você já foi feito para descansar nos seus braços, porque aquele que começou a boa obra em sua vida, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Assim seja, assim disse o Senhor dos Exércitos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de pé com alegria. Eu sei que a igreja, né, tá o friozinho, bateu um friozinho, não bateu não? Não tá? É o ar-condicionado, né? É o ar-condicionado. Amados, eu quero aproveitar esse momento para ministrar com vocês um louvor que traduz isso que nós estamos vivendo, a nossa juventude, a nossa geração, de dores, lutas, angústias, aflições, medos, choro, perda, solidão. Mas agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem impedirá? Amados, eu vou me atrever aqui a tocar e a cantar, a ministrar esse louvor com vocês, porque nós fomos criados para o louvor da glória do Senhor, e nós temos que mostrar aquilo que o nosso Deus nos colocou, nos deu como talento. Aqui nós temos jovens talentosos, e graças a Deus, porque eu amo o ministério de louvor. Então eu estou aqui, eu quero que vocês, esse microfone vai para o Sérgio, para a Aline. Ótimo. Glória a Deus. O som tá bom, hein? Som. Quem conhece esse louvor? Amém? Todo mundo conhece? Nessa versão? Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor.
choro, o medo, as perdas e solidão. Yeah, yeah. As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues a morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? As dores, as lutas, angústias e aflições, o choro, o medo, as perdas e solidão. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Somos entregues à morte todo dia por amor a ti. Yeah. Somos a geração que se levanta e nunca vai desistir. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Obrigado. Deus, Ele é o único que pode trazer a paz que excede todo entendimento. Deus, Ele não te colocou para ser um filho dependente das coisas que te trazem essa síndrome. Não, não, não. Ele te colocou por cabeça. Você precisa tomar o teu posicionamento diante de Deus. Você tem que ter a autoridade do cristão. Não se deixe intimidar pelas circunstâncias. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele começou a boa obra, Ele há de cumprir. Você não está aqui por um acaso. Deus te trouxe até aqui porque Ele te ama. Deus pagou um preço muito caro por você. Amém? Então, levante as suas mãos aos céus. Nós vamos dar a bênção final. Pai amado, Pai bendito, agora vamos retornar aos nossos lares, Senhor. Na certeza, Senhor, que estaremos sendo guiados pelos Teus anjos, Senhor. Protegidos, Senhor, de toda sorte de maldade desse mundo, Pai. Que os Teus anjos estejam acampados ao nosso redor, nos livrando de todo o mal, do homem fraudulento, do sanguinário, do enganador, Senhor, de toda sorte de maldade, Pai. E que a Tua paz, que excede todo entendimento, a Tua graça e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente na tua vida. E os jovens que vivem por propósito, digam amém, amém, glórias a Deus. Vamos terminar com aquele louvor. Qual é? Imagem e semelhança. Imagem e semelhança. Somos Glória a Deus. imagem e semelhança de Deus. As palmas.
Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder pra reinar, Eu não vou perder a minha esperança, sobre toda a terra eu vou dominar, yeah. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Deus. Nós vivemos por um propósito nessa terra. Nós não andamos no curso desse mundo por popularidade, mas nós estamos firmes na graça de Deus. Nós somos imagem e semelhança dele, amém? Jesus é uma fonte de abundância, nos deu toda a autoridade e poder pra reinar, Eu não vou perder a minha esperança, sobre toda a terra eu vou dominar, yeah. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Sou cabeça e não cauda, estou por cima e não por baixo, tenho para emprestar e nunca mais tomar emprestado. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Deus. Eu tomo posse agora de tudo que Deus me deu, é meu direito e herança, sou imagem e semelhança de Vai em paz, vá feliz, meu amado. Glórias a Deus por sua vida. Amanhã estaremos aqui 9 horas da manhã e 17 horas da tarde. Amém?